Olá, notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast, direto da IRSA 2024. E o meu próximo convidado aqui, professor Fabrício Bosco, cara, prazer estar falando com você aqui, professor, pesquisador e, claro, acho que uma das maiores referências do Brasil, se não a maior, falando sobre HIIT, não é verdade? Fala aí, André. Cara, é um prazer enorme estar contigo aqui, tá lindo o espaço, parabéns pelas escolhas. E a gente está nessa batalha. Estudo treino intervalado de alta intensidade já faz algumas décadas, 2 décadas, faz 20 anos que eu estudo isso. Cara, é impressionante, né? Porque você fala em HIIT, no famoso HIIT. Assim, a gente... Cara, eu escuto há uns 10 anos, de repente, 2013, 14, eu acho já que tava na isso, batalha, né? Ali já, cara. Você já tava pesquisando. Imagina, 2014 eu lancei o primeiro livro. Ou seja, eu já tinha pelo menos 4 anos antes de pesquisa dentro da onde eu trabalho hoje, que é o FUPEL. Porque eu comecei a estudar treino intervalado no começo dos anos 2000, não vou contar a minha idade, né? Mas aí você tá falando que na época você chamava de HIIT já? Sim, era treino intervalado de alta intensidade, porque treino intervalado é um grande grupo. Dentro dele tem os intervalados de alta intensidade. E aí eu comecei a estudar isso no começo dos anos 2000 por causa das lutas, fazendo análise de tempo-movimento, de combate e desenvolvendo sistemas de treino especial com base na temporalidade dos combates, que são esforços intermitentes. E aí isso eu comecei em 2000, 2001, 2011 eu tive o primeiro artigo forte nessa área, com MMA, o artigo mais citado no mundo em MMA. E aí a gente começou a ver que no esporte a gente já tinha chegado nos nossos limites de descobertas. Aí passou para a população. Aí eu fui para a área da saúde, e nos últimos anos a gente tem estudado em algumas condições clínicas. Então eu tenho conduzido estudos basicamente com diabetes, hipertensão. Cara, e qual que é a intensidade certa do HIIT? Porque se é em alta intensidade, o que é considerado efetivamente alta intensidade? Cara, essa pergunta é incrível. Eu não sei por que as pessoas acham que alta intensidade é o sujeito fazer um esforço até ver Jesus, até não aguentar mais. Isso é uma grande mentira se construiu na área. Porque a alta intensidade é aquela que a gente trabalha em 4 grandes grupos. A gente tem alta intensidade, que é acima do limiar anaeróbio, mas é abaixo da VVO2, do VO2 máximo. Alta intensidade que é no VO2 máximo, alta intensidade que é acima do VO2 máximo, e alta intensidade que é aquela que todo mundo conhece, que é chamada de all-out, que é o mais forte que pode. Então, de forma geral... Normalmente o all-out é tipo, intensidade máxima. De bordo, e aí você fala 10, ou você tem que olhar, como é que você avalia isso no aluno? Aí que você fala intensidade máxima, mas você fica gritando para ele dar o máximo, ou ele tem que terminar o exercício e tem que falar a intensidade que ele estava. Esse também é um ponto muito importante, né? Esse é um ponto muito importante porque o all-out, ele é volitivo, decorre da vontade da pessoa e não de um parâmetro externo. Porque ao longo dos sprints tem muita queda de potência. Então a pessoa pode estar fazendo o máximo que ela consegue, só que a produção de potência está caindo. Então é muito mais na intencionalidade de fazer o mais forte que pode. O problema é que muita gente não é educada a saber a fazer isso, e pior, André, muitos profissionais não progridem no processo de treino até ter um aluno que está fisicamente apto a fazer o mais forte que pode. Mas a parte mais interessante é que a gente tem resultados incríveis com intensidades menores que essa ao out, e que as pessoas terminariam as sessões de treino tranquilas, felizes, suadas, cansadas, mas competentes. Porque não tem nada mais frustrante que você terminar um esforço e se sentir absolutamente incapaz de fazer qualquer outra coisa. Inclusive, sei lá, ânsia de vômito, né, cara? Exato. Porque aí você... O benefício que você teria do prazer de estar fazendo um exercício ali... É sobreposto, pelas né? Sensações ruins. E que Total. Normalmente, quando a gente fala desse all-out, né, uma intensidade máxima aí, cara, o supramáximo até o supramáximo é acima da VVO2, entende? Isso, exatamente. Então, se o indivíduo tem uma velocidade associada ao VO2 máximo, sei lá, de 15 km por hora, ele correr a 16 é supramáximo, do ponto de vista da velocidade associada ao VO2. Isso não significa que é o mais rápido que ele consegue. E esse é um ponto-chave, porque eu tenho percebido que
profissionais de educação física não sabem parametrizar. Quando eu falo, monta um treino para mim aqui no papel, que teu aluno vai se exercitar a 85% da frequência cardíaca de reserva. As pessoas não sabem fazer isso. Por isso, cara, que estudar, se capacitar, se manter atualizado é essencial. Não, e você tem quantos livros já publicados? Eu tenho, de treino intervalado, eu tenho 2, ao total eu tenho 5 e mais de 200 artigos. E com certeza nesses seus 2 livros você ensina a fazer a parametrizar e fazer uma orientação sobre o treinamento dentro de parâmetros pré-definidos. Exatamente. O primeiro livro é um livro mais científico, mais acadêmico, que tinha o objetivo de pontuar o estado da arte sobre treino intervalado. E aí eu percebi que é esse primeiro. O primeiro, de 2014, porque ainda estava no... E tem uma história muito legal dele, cara, que eu conto depois. E aí eu percebi que os profissionais não estavam conseguindo aplicar. Então eu escrevi um outro que foi publicado a primeira edição em 2019, tem mais de 8 mil exemplares já vendidos, que eu ensino passo a passo de como fazer. Mas para aprender tem que ler. E aí já existe uma barreira gigantesca, infelizmente. Cara, falando em leitura, eu falo pra você que eu comecei a ler, cara, assim, depois da faculdade. Eu não tive essa cultura assim na minha casa, sabe? Meus pais não liam, minha mãe, meu pai não tinha esse costume, esse hábito. E depois da faculdade eu comecei a pegar os meus primeiros livros. E é impressionante, né, a capacidade que o livro tem de fazer com que o seu desenvolvimento aconteça em várias áreas da vida, né? Então, hoje eu leio sobre finanças, estou lendo um livro agora sobre longevidade, para entender, né, um pouco do que os médicos estão falando. Cara, livros técnicos, obviamente, livros sobre marketing, livros sobre administração, enfim. Isso faz com que a gente, como eu falei, né, o campo amplia, né? Então, para o professor que já está atendendo e que tem a oportunidade de pegar um livro prático, assim como esse seu, cara, e entender que você está entregando ali, cara, como é que você faz o passo a passo da prescrição. É isso, você exatamente nesse jeito no seu livro. Todos os capítulos são exemplificados. Eu me esforcei muito para trazer uma conexão, que é a minha tarefa. É conectar as evidências científicas com a vida profissional. Então a nossa tomada de decisão ela precisa ser baseada também em evidências científicas enquanto profissional. Então eu me esforço para conectar essas informações, né? Fazer com que o profissional tenha um produto e um serviço com uma qualidade grande e sustentação científica da intervenção profissional. Enfim, então esse é o caminho que eu tenho tentado organizar nesse segundo livro. E me conta só, no seu livro você deve estar falando sobre isso. Treinamento intervalado de alta intensidade sempre é um treino curto? Ah, cara, você tocou num outro ponto que eu vou te dizer. Então, isso começou com um estudo do Izumi Tabata, de 96, que trabalhou com patinadores de velocidade, né? Foi publicado na Medicine Science, que são treinos de 4 minutos. E aí todo mundo acha que HIIT é sinônimo de treino de 4, 5 minutos, o que também é absolutamente errado. Eu quero contar uma história muito rápida para ti, que talvez vai ajudar a compreender isso. Na década de 60, um sujeito chamado Per Olof Ostrand, alguns conhecem como Astrand, o Ostrand, na década de 60, ele fez um experimento muito interessante. Ele levou indivíduos para o laboratório, no primeiro dia fez um teste incremental, um teste progressivo. Imagina que a pessoa chegou, por exemplo, a 15 km por hora. No segundo dia, a pessoa voltou no laboratório, o Ostrand fez um aquecimento e colocou a pessoa para correr a 15 por hora, até não aguentar mais. Isso a gente chama de tempo limite. E a pessoa correu 9 minutos. Então, na terceira sessão, o Ostrand levou a pessoa para o laboratório, fez o aquecimento, e ele falou, agora você vai correr 1 minuto e vai parar 1 minuto. Tecnicamente, do ponto de vista matemático, se fosse durar o mesmo período, seriam 18 minutos. E a pessoa se exercitou por 60 minutos. Então, na década de 60, o Ostrand... Intervalado. 1 minuto de exercício, 1 minuto de descanso. Exatamente. Por 60 minutos, 30 séries. Exatamente. E na década de 60, o Ostrand diz, se você quer que a pessoa sustente esforços em alta intensidade por mais tempo, ao invés de ele ser feito de modo contínuo,
ele deve ser realizado de forma intervalada. Portanto, o HIIT surge para permitir que as pessoas se exercitem em alta intensidade por mais tempo e não por menos tempo. Isso, evidentemente, não significa dizer que treinos curtos não geram respostas positivas. HIIT, por exemplo, está aí mostrando que esforços de 5, 6 minutos, confortáveis, mas em alta intensidade, os blocos geram efeitos positivos na saúde. Mas assumir que HIIT é sinônimo de treino curto é um absurdo. Para exemplificar isso, a gente tem o Emil Zatopek, tricampeão olímpico numa mesma edição, 5.000, 10.000 e maratona, que fazia perto de 100 sprints de 400 metros por sessão. Isso dá 1h30 de treino. Caraca, e sprint de 400 é de matar, né, cara? É muito desgastante. É de matar, cara. Se você nunca fez, vai numa pista de atletismo. Dá uma voltinha ali. Dá uma volta ali tentando. Eu sugiro você começar devagar. Isso porque, daí. Cara, se você começar no gás, você chega na metade, você quer parar, cara. É isso daí. 400 é de matar, né? Então, o que eu tenho percebido hoje, de forma global, é que muita gente fala sobre HIIT. Mas quando a gente vira a página desse livro e vai para esse outro lado, a fundamentação teórica, ela é bastante limitada. Além do profissional de educação física precisar buscar mais informação sobre isso, lógico, tem o público final, né? O público que busca o exercício, ele associa. Normalmente ele associa, a gente estava falando aqui até com o Tom Guedes, estava falando com... quem mais que veio aqui? O Marcos Grigoletto falando sobre treinamento funcional. Tem um pouco essa pegada, treinamento funcional, um pouco de HIIT também está meio envolvido, com treinos sem tantos acessórios e treinos mais curtos. Eu acho que como uma saída até para pessoas que reclamam do tempo de academia, né? Assim, eu não tenho 1 hora para ficar na academia, eu tenho 30 minutos. Então, se você tem 30 minutos, vamos fazer um HIIT, porque eu aumento a intensidade e aí eu consigo aproveitar melhor aquele tempo. Pensando dessa maneira, você acha que, cara... O que eu digo normalmente se você tem pouco tempo, é melhor fazer um contínuo em alta intensidade do que um intervalado em alta intensidade. Porém, por óbvio, eu concordo que o treino intervalado em alta intensidade, ele contribui para a percepção de quebra de barreira. Mas convenhamos, André, o maior problema das pessoas não é falta de tempo. É falta de prioridade, porque eu tenho mais de 10.000 profissionais que eu já capacitei e eu digo para eles, se o teu aluno falar que a barreira é tempo, diga que você tem um sistema de treino de 4 minutos por sessão e veja por quanto tempo ele se manterá aderido ao programa. O grande problema que a gente tem hoje é de não conseguir fazer um coping com o público final, que é predominantemente, do ponto estatístico, sedentário. Poucos profissionais têm conseguido encantar seus clientes com experiências de sucesso que eles optem por mudar as suas vidas com o exercício físico. E a gente tem esse poder, né? Cara, essa é a nossa... Eu acho que é o nosso principal desafio, como você está falando, né? É fazer com que a pessoa goste do exercício, né? E antes, é tão interessante isso, porque antes de pensar que eu preciso gerar o melhor exercício que vai gerar o melhor benefício para ele, cara, a nossa primeira barreira é eu preciso fazer com que essa pessoa goste de fazer exercício. Total. Cara, a minha primeira aluna de personal, eu era tão imaturo que ela me falou assim, eu gosto muito do personal que eu tinha, ele precisou viajar e foi embora, eu tô buscando outro, porque ele me levava para dar um passeio aqui por essa praça, tem um caminho ali, uma praça. E eu era tão imaturo, que eu olhei para ela e falei assim, cara, você não precisa caminhar na praça, você precisa fazer a musculação. E aí eu fiz 1 mês de musculação com ela, você acha que ela continua? Perdeu o cliente. É óbvio, né, cara? Perdeu o cliente. Porque eu não fui capaz de ouvir aquilo que... encantava. Deixa eu encantar ela. Não é o melhor exercício? Pode ser que não, do meu ponto de vista, mas com o tempo ali eu consigo Você sabe que aumentar esse tempo de exercício. E pensando em HIIT,
eu já ouvi alguma coisa, mas eu não sei cientificamente. Não tem a adesão não é maior no trabalho HIIT do que em um trabalho, de repente, de menor intensidade? Então, isso é altamente discutível também, tá? Por vários motivos. Primeiro que exercício físico é estilo de vida. Estilo de vida é gosto. A gente tem que proporcionar experiências diversas para que as pessoas tenham oportunidade de descobrir o que gostam mais ou menos. Eu vejo que muitos profissionais tentam imputar o que eles gostam às pessoas. E eu não sei se isso é o melhor caminho. De qualquer sorte, os estudos quanto à aderência têm mostrado ausência de diferença entre treinos intervalados e treinos contínuos. Portanto, o grande ponto é, se a pessoa for fazer o exercício, que ela faça algo que ela tenha muito prazer. A vantagem dos treinos intervalados de alta intensidade são duas. A primeira delas é, por tempo treinado em minutagem, o treino intervalado proporciona maior redução de gordura corporal, perto de 17 a 20%. Pô, isso é legal, hein? Por tempo treinado. Isso é legal. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que está absolutamente claro na literatura, é que o treino intervalado de alta intensidade aumenta mais a potência aeróbia, VO2 máximo, aptidão cardiorrespiratória, que os treinos contínuos moderados. E um VO2 máximo alto é um grande fator de proteção contra a mortalidade por todas as causas. Então eu posso dizer que, pensando em coração, o treino intervalado de alta intensidade ele pode ser mais benéfico do que um treino contínuo e de mais baixa ou média? Dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. O grande problema é o personal que é muito raso querer começar com um treino intervalado de alta intensidade. Aí não vai dar certo, porque a gente trabalha com progressões. Mas eu acabei de voltar agora do congresso do Colégio Europeu de Ciências do Esporte e várias palestras de cardiologia do esporte têm mostrado que o treino intervalado de alta intensidade proporciona benefícios superiores. Não significa que outros modos não gerem benefícios, mas os benefícios são superiores, inclusive para pessoas que passaram por transplante cardíaco. Cara, ia falar isso agora. E o medo de trabalhar HIIT com um cara recém-infartado, transplantado? Existem vários estudos com acompanhamento de 4 anos com pessoas transplantadas com 0 eventos cardíacos não desejados. Competência não se improvisa e custa caro. Ou o profissional entende que ele precisa investir na sua formação para entregar um serviço de qualidade, ou a gente vai ficar discutindo amenidades na área da educação física. Cara, quantos % dos profissionais, na sua opinião, tem capacidade de avaliar e prescrever um treinamento de intervalado de alta intensidade? Cara, eu vou dar mais uma dificuldade aqui para um cardiopata. Eu acho que numa sala de pós-graduandos, que eu posso dizer que eu já fiz esse tipo de pergunta, com 50 pessoas, não chega a 3 pessoas que se aventurariam a fazer isso. 5% e olhe lá. É, exatamente. É tipo isso. É porque eu acho que é perto de 5%, porque quando eu pergunto quantos prescrevem HIIT, menos da metade. E quando eu pergunto como que você faz, e aí é um show de tristeza. Então eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Embora eu esteja já há mais de 20 anos nessa toada, a minha grande preocupação, André, não é falar que HIIT é melhor ou pior que outros modos de exercício. A minha grande preocupação é que o profissional de educação física saiba prescrever, e prescrever com qualidade, para proporcionar experiências encantadoras aos seus clientes, e a partir dessas experiências eles possam mudar de vida. Cara, na verdade essa é a nossa batalha, né? A missão da Personal Trainer Academy é entregar mais saúde para o Brasil através da formação de profissionais notáveis na área da saúde. Então a gente busca os profissionais da saúde, a formação, cada vez uma melhor formação para que, cara, a gente aumente a saúde de uma maneira geral. Todo mundo da nossa equipe, né? A gente está hoje em 45 pessoas, todo mundo da nossa equipe sabe disso. E todo mundo concorda que, cara, saúde é aquele negócio, né? Ou você tem ou você não tem. Quando você perdeu, todo mundo já perdeu saúde em algum momento, né, num Covid, Sim. alguma coisa, sabe que, cara, é um momento que você fala... De fragilidade, né? Porra, de fragilidade. É tudo que eu mais queria, né? Ah. Agora, pra gente encerrar aqui,
cara, eu fiquei pensando aqui no seguinte. Se o personal, vou pensar em negócio mesmo. O personal hoje, então, cara, ele te acompanha, compra o seu livro, entende os conceitos aí da prescrição para o treinamento intervalado de alta intensidade, e ele gosta dessa pegada aí dos grupos especiais. Aonde é que tá? Porque daí, digamos assim, você falou que nem 5% dos profissionais estão preparados. Mas vamos pensar aqui então, vou pegar aqui, o cara está bem preparado. Onde é que estão os alunos com esses problemas? Por exemplo, onde é que estão os cardiopatas para que ele possa fazer um primeiro contato para ele entender, cara, como é que eu consigo alunos com esse perfil? Cara, eu acho que são vários caminhos diferentes. Primeiro, uma informação super importante. Vamos começar a falar do diabetes, depois a gente avança. Para cada uma pessoa que tem diabetes diagnosticada, existe uma segunda pessoa que tem diabetes e não sabe. No mundo, a prevalência de pessoas com doenças crônicas não diagnosticadas é gigantesca. E nessa perspectiva, a gente tem vários caminhos diferentes. O que eu tenho proposto para os meus alunos, que são profissionais de educação física, no Brasil inteiro? 2 caminhos, 2 vias. A primeira é que se aproxime de unidades básicas de saúde. Porque unidades básicas de saúde tem muito diagnóstico. A quantidade de pessoas com diagnóstico de doenças crônicas é muito profusa, é muito grande. E aí é um primeiro canal de comunicação e de aproximação. Por óbvio, quem frequenta unidades básicas de saúde nem sempre tem muito dinheiro. Mas, bom, do universo, por exemplo, uma unidade que a gente dá assistência é uma comunidade distrita de 10 mil pessoas. Portanto, existe com certeza tem classes sociais muita bem gente diferentes ali, que né? tem interesse. E a outra é se aproximar de médicos que valorizem profissionais de educação física e possam fazer uma alimentação desse processo, né, que possam indicar e que se aproximem para fazer um atendimento que seja multiprofissional de qualidade. Porque, especificamente com treinos intervalados de alta intensidade, a gente sabe que com 4 meses de HIIT, uma pessoa com diabetes precisa reduzir a quantidade ou a dosagem de medicamentos. Que legal, cara. E se ela não faz isso, durante o treino, ela passa a apresentar episódios de hipoglicemia. Se o médico não entende de exercício, não está próximo de um profissional de educação física, e a pessoa relata isso para o médico vai pedir para ela parar de se exercitar. Porque está fazendo mal. Quando deveria o exercício reduzir a medicação. Caramba, cara, que informação, hein? Aí... Cara, que informação, ó. Me arrepiei, cara, essa informação, porque é bem isso, né? É surreal. E acreditem, né? Personal trainers, acreditem. Existem médicos que estão preocupados com isso. Muitos. Cara, tem muitos que não, a gente sabe, mas tem muitos que sim. Então a gente tem que acreditar no profissional. Né? Acredite, vai buscando informações, queira próximo de você esses profissionais, que sim, você vai encontrar profissionais que estão, cara, que gostam do exercício, que entendem. Até nesse livro que eu tô lendo sobre longevidade, ele tá falando, cara, uma pessoa que pensa no ser humano como um todo, que sabe que esperar você ter um problema para sugerir na sequência uma medicação, isso não é prevenção de nada, né? Não é. Você tá já tratando já um problema instaurado. Então, cara, acredite, tem médico para isso. Na década de 80, lá no Unicamp, o professor Wagner Gação já dizia: prevenir é tão inócuo quanto remediar. O grande sucesso acontece na promoção. Caraca, e com essa frase, não existe outro profissional mais capacitado para a promoção da saúde do que o profissional de educação física, na minha opinião, cara. Claro que a gente está associado aí a outros profissionais da saúde, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfim. Mas, cara, a gente tem que acreditar mais na profissão. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco, cara. Obrigado você, André, ensinando um pouco mais sobre HIIT. Eu gosto bastante de aprender aqui, realmente, assim, né? Quando a gente bate esse papo, assim, a gente aprende, ao mesmo tempo de entrevista, a gente aprende. Obrigado, então. Obrigado professor, você, cara. Professor Fabrício Bosco, mais uma vez aqui conosco, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas. Notáveis, estamos aqui na feira. Lembro para vocês fazerem uma visita aqui no Espaço Conexão com a gente, tá cheio de professor lá fora.
A gente está aqui aguardando vocês e daqui a pouco mais um entrevistado aqui no nosso Notável Cast, direto da IRSA 2024. Valeu!